Boa noite. Boa noite. Lula se torna réu pela sexta vez. É a terceira com Sérgio Moro na Lava Jato. A Odebrecht e a OAS teriam pago propinas na reforma do sítio em Atibaia. Câmara volta do recesso e deve votar amanhã a denúncia contra Temer. O presidente é acusado de corrupção com base na mala de dinheiro de Rocha Loures. Temer prevê vitória e afirma que quem ganha é o Brasil. Num almoço com a bancada ruralista, o presidente reforçou a articulação política. Demitido um funcionário da Prefeitura de São Paulo flagrado na máfia da Cidade Limpa. O esquema envolve suborno para liberar propaganda de rua ilegal. Na Venezuela, 2 líderes da oposição a Nicolás Maduro são presos. A ONU, a União Europeia e vários países, inclusive o Brasil, condenam a prisão. 49 dias sem chuva e o sistema Cantareira continua com muita água. Mesmo sem ameaça de novo racionamento, seguem as obras para ampliar o abastecimento. O Jornal da Gazeta está no ar. Em depoimento à Polícia Federal, o ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras, Aldemir Bendini, admitiu ter se reunido ocultamente com o empresário Emílio Odebrecht. Segundo Bendini, o encontro ocorreu no escritório de advocacia Matos Filho, em São Paulo, em setembro de 2015. O local teria sido escolhido porque atendia a 2 empresas, Petrobras e Odebrecht. Ainda de acordo com o depoimento, a reunião com o Emílio foi solicitada pelo executivo da Odebrecht, Fernando Reis, ao publicitário André Gustavo Vieira Júnior, apontado como operador de Bendini e que também foi preso na Operação Cobra, desdobramento da Lava Jato. Bendini disse que concordou com o encontro, mas pediu que ele fosse realizado na Petrobras, num lugar público ou neutro, pois o filho de Emílio, Marcelo Odebrecht, já havia sido preso na Lava Jato. Ele afirmou que a reunião foi tensa, com reclamações pesadas por parte do grupo em função de uma série de cancelamentos de negócios. E destacou que naquele momento mesmo, não explicitamente se sentiu ameaçado pelo tom da conversa. Bendini está preso desde a semana passada na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Ele é suspeito de receber 3 milhões de reais em propina da empreiteira. Ontem, o juiz Sérgio Moro converteu a prisão temporária em preventiva. Sendo assim, o ex-presidente da Petrobras ficará agora preso por tempo indeterminado. Na decisão, Moro considerou que as provas apresentadas pelo Ministério Público Federal são suficientes para comprovar as suspeitas de que Bendini e os irmãos publicitários André Gustavo e Antônio Carlos Vieira da Silva exerceram atividades ilícitas. Ele é o primeiro ex-presidente da Petrobras a ser preso na Lava Jato, que até então só tinha alcançado ex-diretores e gerentes da estatal. No depoimento, Bendini disse também que nunca pediu propina ao Odebrecht ou recebeu valores do setor de operações estruturadas da empresa, responsável por pagamentos via Caixa 2 a políticos e agentes públicos. E afirmou que se sente injustiçado por se ver como um dos maiores colaboradores da Operação Lava Jato, quando presidente da Petrobras, e que construiu uma carreira técnica de 37 anos sem filiação partidária ou qualquer ideologia política. Em nota, Odebrecht disse que colabora com a justiça no Brasil e nos países em que atua. O escritório Matos Filho disse que Odebrecht, cliente deles há vários anos, pediu uma sala para se reunir com executivos da Petrobras. A solicitação foi aceita, mas ninguém do escritório participou do encontro. Também dentro da Operação Lava Jato, Moro aceitou a denúncia do Ministério Público Federal contra o ex-presidente Lula por corrupção e lavagem de dinheiro nas obras do sítio em Atibaia, no interior de São Paulo. Segundo o Ministério Público Federal, Lula recebeu propina de 6 contratos firmados entre a Petrobras, a Odebrecht e a OAS. O dinheiro teria sido repassado ao ex-presidente em reformas feitas no sítio, que somaram pouco mais de R$1 milhão. Apesar de o imóvel estar em nome dos empresários Fernando Bittar e João Suassuna, os investigadores da Força Tarefa da Lava Jato encontraram uma série de elementos que, segundo a denúncia, comprovariam que o sítio pertence, na verdade, ao ex-presidente. Entre esses indícios, bens pessoais, roupas e visitas frequentes ao imóvel. Lula nega ser o dono do sítio.
Essa é a terceira denúncia contra o ex-presidente que Moro recebe. Ao todo, na Lava Jato e também nas operações Zelotes e Janus, Lula é réu em 6 ações penais. Na ação do caso Triplex, o petista foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro a 9 anos e meio de prisão. Também viraram réus na ação do sítio os empresários Emílio e Marcelo Odebrecht, Léo Pinheiro, dono da OAS, o pecuarista José Carlos Bunlai, amigo do ex-presidente, Roberto Teixeira, advogado e compadre de Lula, e outras 7 pessoas. Relator da reforma política na Câmara dos Deputados, Vicente Cândido, do PT, retirou a chamada emenda Lula da proposta. Pelo texto, um candidato não poderia ser preso até 8 meses antes das eleições. Segundo Vicente Cândido, a retirada da emenda foi feita a pedido do próprio ex-presidente Lula. O ex-presidente foi condenado a 9 anos e meio de prisão no processo em que é acusado de receber um apartamento em Guarujá como propina da OAS em troca de contratos da Petrobras. Por unanimidade, o Conselho Superior do Ministério Público Federal aprovou a prorrogação dos trabalhos da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba por mais 1 ano. A equipe foi criada há 3 anos pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. De acordo com Janot, a medida é para garantir que as investigações já em curso não sejam descontinuadas. O MPF vai manter por mais 1 ano a equipe de procuradores da Lava Jato em Curitiba. O prazo começará a contar a partir de 10 de setembro. Ao contrário do MPF, a Polícia Federal encerrou em julho a força-tarefa dedicada exclusivamente à Lava Jato. A sessão que decidiu pela prorrogação da Lava Jato no Paraná foi a penúltima sob o comando do procurador Rodrigo Janot. No dia 17 de setembro, Raquel Dodge assumirá o posto. O Conselho Superior do MP também discutiu um reajuste salarial aos procuradores, que ganham hoje R$ 33.700 por mês. O aumento de 16,8% valeria a partir do ano que vem. A proposta foi apresentada por Raquel Dodge e aprovada na semana passada. O problema é que, para viabilizar esse aumento, o MP precisaria fazer cortes no orçamento de 2018. A proposta de orçamento é de 3,8 bilhões de reais para o ano que vem. 3 bilhões seriam exclusivos para o pagamento de salários. Só que o valor ainda precisa ser aprovado pelo Ministério do Planejamento e também pelo Congresso. Janot e Dodge divergem sobre cortes e aumento de salário. Ele reiterou que não vai indicar de onde pretende cortar o dinheiro destinado ao eventual aumento de salário. A missão caberá à comissão especial do MP criada para esta finalidade. A força-tarefa em Curitiba é coordenada pelo procurador Deltan Dallagnol e foi criada em março de 2014 para concentrar as investigações sob a alçada do juiz Sérgio Moro. De acordo com o balanço da própria Lava Jato, até agora foram instaurados 1.765 procedimentos. 450 pessoas foram ou estão sendo investigadas. 277 foram formalmente acusadas e 157 já foram condenadas. De lá para cá, houve 97 prisões preventivas, 104 prisões temporárias e 6 em flagrante. O valor total do ressarcimento pedido pelo Ministério Público passa de 38 bilhões de reais. Entre os políticos e empresários que já foram condenados estão o ex-presidente Lula, o ex-ministro Antônio Palocci, ambos do PT, e o ex-tesoureiro do partido, João Vacari Neto, e ainda o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, ambos do PMDB, os empresários Marcelo Odebrecht e Léo Pinheiro, da empreiteira OAS, e o ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque. O ex-ministro José Dirceu e o pecuarista José Carlos Bunlai já foram condenados, mas aguardam julgamento em segunda instância. 2 oficiais da Aeronáutica disseram em depoimento à Justiça que o ex-presidente Lula não influenciou a compra dos jatos militares suecos para a Força Aérea Brasileira. O ex-comandante da Força Aérea, brigadeiro Junichi Saito, acrescentou que Lula parecia preferir os caças franceses, mas respeitava a opinião dos militares.
O atual comandante da Força Aérea, brigadeiro Nivaldo Rossato, confirmou o depoimento do brigadeiro Saito e disse que o ex-presidente não interferiu no processo de escolha dos aviões militares. Os dois oficiais prestaram depoimento à Justiça Federal num processo começado na Operação Zelotes. Lula é acusado de tráfico de influência, lavagem de dinheiro e organização criminosa. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Desde 1930, ou seja, há 87 anos, a maior paixão do brasileiro, que é o futebol, ainda não conseguiu obter 6 taças, 6 Copas do Mundo, só 5. Lula chega a ser réu pela 6ª vez. Ele também pretende ser uma paixão nacional, a paixão do povo, como os seus aliados acham, e grande parte dos seus adversários que morrem de medo dele se candidatar a presidente e fica esperando a hora em que ele seja condenado numa segunda instância e perca a sua condição de ficha limpa para poder se candidatar. Neste momento que o Moro decretou a sua condição de réu no 3º processo na Lava Jato, com mais 3 processos em Brasília, é cada vez mais insustentável a paixão dos devotos do Lula, 30% da população brasileira, se é verdade que essas pessoas todas acreditam que o Lula está sendo perseguido pelo juiz Sérgio Moro. Por que motivo? Ninguém nunca apontou qual seria o motivo, que desavença pessoal, política ou ideológica que poderia haver entre eles. Além do mais, o juiz Valisney de Souza Oliveira, um em Brasília e outro em Curitiba. É uma conspiração absurda, absolutamente impossível e carregada de documentos, de evidências, de fotografias que negam qualquer possibilidade de haver uma conspiração. Hoje mesmo nós tivemos uma confirmação, 2 oficiais da aeronáutica, o comandante da aeronáutica no governo dele, o comandante da aeronáutica no governo Temer, os 2 testemunharam a seu favor. Hoje também o Lula está pedindo o depoimento de Fernando Henrique Cardoso, que ele apoiou para o Senado lá atrás, mas que se tornou o seu adversário favorito na defesa dele nesse processo lá dos caças suecos em Brasília. Então não existe conspiração militar contra o Lula, não existe uma conspiração da direita contra o Lula, até porque a direita não tem força nenhuma. No Brasil, a direita, qualquer pessoa que se assuma como direita, ela não consegue sequer ganhar um município pequeno, imagina a presidência da República. Então, nessa condição de 6 vezes réu mais uma vez, o Lula se apresenta como uma pessoa comum que está sendo acusada de ter delinquido e que, por isso, pode vir a ser apenado. Qual é a condição que evitaria que isso acontecesse a partir dos dados objetivos da realidade? Eu não vejo nenhuma, você raciocine a respeito. Até quinta-feira, quando eu voltarei aqui direto ao assunto. Ou melhor, você sabe, em terra. Não chove forte em São Paulo há 49 dias. O reflexo dessa seca é sentido no sistema Cantareira. Os níveis do reservatório caíram 4,1 pontos percentuais em julho, a maior baixa desde o fim da crise hídrica. Ar poluído, tempo seco. A população sente os efeitos da falta de chuva. Os paulistanos acabaram de passar pelo 2º mês de julho mais seco desde 1995. A respiração fica ruim. A garganta fica raspando, o nariz é complicado. Com a estiagem, o sistema Cantareira teve em julho a maior queda de nível desde o fim da crise hídrica, no começo do ano passado. De acordo com as informações da Sabesp, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, hoje o sistema opera com 62,7% da capacidade. Segundo a empresa, a redução do volume de água é normal para o período de inverno. Para se ter uma ideia, em 1º de agosto de 2015, o sistema Cantareira operava com menos 10,6% de sua capacidade. Nesta pousada em Santa Isabel, na Grande São Paulo, que é banhada pela represa Jaguari, seu Sidney percebeu que a água baixou, mas isso não prejudicou as atividades no local. A represa baixou nesse último mês cerca de 3 metros, mais ou menos. Ainda dá conseguindo fazer todos os passeios, mas se abaixasse mais uns 2 metros o nível, já ficaria bastante crítico e as embarcações grandes já não conseguiriam mais fazer.
Dos sistemas responsáveis por abastecer os municípios paulistas, apenas o do Alto Tietê tem nível menor que o Cantareira, com 56,1% da capacidade. Por enquanto, ainda não é preciso se preocupar com a falta de água, já que ela chega a mais de 7 milhões de pessoas. Mas, para não depender da ajuda lá de cima, outras iniciativas estão sendo feitas aqui embaixo. No último domingo, aconteceu a primeira interligação do novo sistema São Lourenço às redes de água em Vargem Grande Paulista. Essa foi a primeira das 6 grandes interligações que ainda vão ser feitas até o final do ano. O novo sistema São Lourenço deve armazenar até 75 milhões de litros de água e poderá atender bairros que hoje dependem do Cantareira, Alto Cotia e Baixo Cotia. E enquanto a chuva não vem, os valores da conta de luz também vão ser afetados. A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, anunciou que as contas vão ter bandeira vermelha nesse mês de agosto, com cobrança adicional de R$ 3,00 a cada 100 kW consumidos. Com menos chuva, é preciso ativar as termoelétricas que produzem energia mais cara. Bom, todo mundo sabe que o tempo continua seco em todo o estado de São Paulo. Mas tudo indica que a estiagem está com os dias contados. Vamos ver os detalhes da previsão com Mariana Armentano. A massa de ar seco continua predominando pelo país, mas temos novidades. É que uma frente fria consegue finalmente vencer esse ar seco e provocar chuvas lá no sul do país. Chove também, mas por causa do tempo abafado em boa parte da região norte e por causa da infiltração marítima em parte da costa leste nordestina, mas de forma passageira, com muitas aberturas de sol. Vamos ver aqui a nossa tabela de temperaturas para amanhã? Olha só, em Porto Alegre, tempo fechado o dia todo com friozinho, mínima de 14, máxima só de 21 graus. Já em Floripa, a chuva vem só à noite e a máxima vai aos 27 graus à tarde. Em BH, tempo firme com máxima de 25 e em Recife, a capital mais chuvosa do Nordeste amanhã, temperaturas entre 21 e 27 graus. Agora no detalhe, o mapa aqui de São Paulo. Enquanto a frente fria não chega, o tempo continua firme e ensolarado. Ainda faz friozinho à noite, mas as temperaturas sobem ao longo da tarde e até chega a fazer calor em algumas cidades, viu? Em Votuporanga, mínima de 15, máxima de 30 graus. Em Presidente Bernardes, máxima também de 30. Na cidade de Araraquara, 15 graus de manhãzinha e 29 graus à tarde amanhã. E no litoral, máxima em torno dos 30 graus em Santos e dos 29 graus em Caraguatatuba. Vamos ver como fica o tempo aqui na capital? Nessa madrugada, mínima de 13 e máxima amanhã à tarde de até 26 graus, ainda com sol por aqui. Aí na quinta-feira já deve chover e a máxima cai para 24 graus, podendo esfriar já ao longo da tarde. E na sexta faz frio mesmo. Céu nublado e temperaturas entre 12 e 18 graus por aqui. Secretários da Prefeitura de São Paulo negociaram a flexibilização da Lei Cidade Limpa com empresários que pagavam propina para burlar a lei. Os membros da chamada Máfia da Cidade Limpa afirmam que o prefeito João Dória, do PSDB, sabia do esquema, que agora é alvo de um pedido de CPI na Câmara Municipal. De acordo com a Rádio CBN, os secretários da atual administração municipal receberam os empresários em 2 reuniões na própria prefeitura, em abril e maio. Nos encontros, os secretários municipais de governo, Júlio Semeghini, e o de Justiça, Anderson Pomini, receberam das mãos dos empresários envolvidos na máfia uma proposta para liberar as atividades de panfletagem e exposição de placas e cavaletes nas ruas, que desde 2007 são proibidas pela Lei Cidade Limpa. Em contrapartida à flexibilização, os empresários prometeram à administração municipal a criação de 500 vagas de trabalho para moradores de rua em faróis, distribuindo material liberado. Segundo a reportagem, os 2 secretários pediram um levantamento do impacto disso nas contas municipais e organizaram um novo encontro, agora envolvendo um terceiro secretário, o de Assistência Social, Felipe Sabará, que entrou no circuito exigindo que, ao invés de 500, pelo menos 2.000 vagas de empregos fossem criadas. Desde quando eles entraram, a gente começou a discutir, né? Então a gente já deu uma ajustada na lei, nos modos que eles pediram. Então os vereadores fizeram uma análise dessa lei, né? Dentro da Câmara Municipal fizeram uma solicitação para a Secretaria do Governo. Aí eles deram
essa devolutiva para nós, aí a gente alinhou, aí logo em seguida a gente não sabará no circuito, né? Então essa lei como é que tá? Tá na Câmara, em agosto agora a gente vai em votação. A Prefeitura confirmou os 2 encontros entre os secretários e os empresários, através do Sindicato das Empresas de Divulgação Publicitária, Distribuição de Panfletos, Exposição de Cavaletes e similares, o Sindivulgue. Só que os secretários municipais dizem que não sabiam do esquema de pagamento de propina que funcionava nas subprefeituras da cidade. Na denúncia da CBN, os empresários Carlos Alfredo e Antônio Carlos, donos da empresa de promoções CPP, são conhecidos informalmente como tubarões da máfia da Cidade Limpa. A ideia deles era flexibilizar a lei com a ajuda da prefeitura, passando a pagar aos cofres públicos o que já pagavam em propina a fiscais corruptos. Das conversas gravadas pela CBN com envolvidos no caso, ao menos 3 pessoas de diferentes empresas que compunham a chamada máfia da Cidade Limpa dizem que o prefeito João Dória do PSDB sabia do funcionamento do esquema, mas fazia vista grossa. O prefeito de São Paulo nega as acusações, classifica como absurdas as falas dos empresários flagrados nas conversas. Por meio de notas, João Dória diz que vai processar por calúnia e difamação os empresários envolvidos na denúncia. Sobre as negociações para flexibilizar a lei, a prefeitura afirmou que nada foi adiante, porque descaracterizaria a Lei Cidade Limpa. No início da semana passada, porém, a gestão Dória tinha enviado à Câmara Municipal um projeto de lei para expandir os itens de mobiliário urbano onde seria permitida a propaganda. Mas na mesma semana recuaram e decidiram retirar o projeto. Por causa das denúncias, o vereador Eduardo Tuma, do PSDB, mesmo partido do prefeito Dória, protocolou um pedido de CPI na Câmara Municipal ontem à noite para investigar os envolvidos na máfia, que é composta por pelo menos 25 pessoas, entre funcionários públicos, ex-servidores, fiscais e empresários corruptores. O requerimento já conta com a assinatura de 19 vereadores da cidade. Questionada, a Prefeitura reiterou a posição do prefeito João Dória, que ontem determinou o afastamento de todos os agentes públicos gravados pela reportagem da Rádio CBN envolvidos em possíveis irregularidades na aplicação da Lei Cidade Limpa. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal libertou o procurador da República, Ângelo Goulart Vilela. Ele teria vendido informações sigilosas sobre investigações relacionadas à empresa JBS. Vilela foi preso em maio depois de delações de executivos da empresa. A suspeita é de envolvimento em fatos investigados pela Operação Greenfield, que apura fraudes em fundos públicos de pensão. O STF também mandou tirar da cadeia o advogado Willer Tomás de Souza, que teria pago até R$50 mil por mês ao procurador Ângelo Goulart Vilela em troca das informações. A prisão preventiva de ambos foi substituída por medidas alternativas. Um dia antes da sessão para votar a denúncia contra o presidente Michel Temer na Câmara dos Deputados, aliados do governo e da oposição têm um dia cheio de compromissos na luta por votos. O dia foi de entra e sai no Palácio do Planalto. Na agenda de Temer, audiências com 18 deputados governistas. O almoço foi com cerca de 50 parlamentares de vários partidos que integram a bancada ruralista. Antes, porém, o governo divulgou uma medida para aliviar dívidas dos produtores rurais com a Previdência, além de desconto nas multas e parcelamento para quem estiver com o pagamento em atraso. Temer também participou de uma cerimônia no Planalto para a abertura de novos cursos de medicina. Depois do evento, ao ser questionado se espera uma vitória, disse que seguramente quem ganha é o Brasil. Pelo Twitter, o senador Romero Jucá ameaçou punir o PMDBista que contrariar a decisão do partido de Temer. Como presidente do PMDB, escreveu que qualquer ato em contradição sofrerá consequências. Já o ministro Eliseu Padilha confirmou que 11 ministros que têm mandato de deputado serão exonerados do governo para voltar à Câmara, só para votar a favor do presidente. Movimentos finais para virar votos e, principalmente, garantir quórum para encerrar a questão amanhã. Acho que amanhã será votado e com a sua votação, acho que isso gera uma tranquilidade para a sociedade que esse assunto estará resolvido na parte da tarde de amanhã. Temer quer em plenário também os deputados governistas que vão se abster e até mesmo os que vão votar contra ele.
A ordem é registrar presença. Depois, o governo até aceita que o aliado, receoso de acabar mal visto pelos eleitores, vá embora para casa sem votar. Segundo o Ibope, mais de 80% dos brasileiros querem a investigação contra Temer. Mas é a oposição, com cerca de 100 deputados, que precisa garantir os votos. No mínimo 342 para autorizar que o Supremo Tribunal Federal investigue o presidente. Cientes de que podem não conseguir esse número, a estratégia dos oposicionistas seria a de obstruir a sessão com a ausência em massa e evitar que a votação ocorra. Mas não há consenso. Outros partidos da oposição acusam o PT de jogo duplo. No discurso oficial, está empenhado em afastar o presidente, mas nos bastidores parece querer que Temer permaneça para se desgastar ainda mais no cargo e favorecer as pretensões eleitorais de Lula no ano que vem. À tarde, PDT, Rede, PSOL, PCdoB e parte do PSB decidiram só registrar presença depois que os aliados de Temer somarem um número mínimo de deputados para encerrar a discussão. Se não conseguir evitar, a oposição quer empurrar a votação da denúncia para o período da noite, quando mais gente já chegou em casa e poderia acompanhar o noticiário. O PT ainda está avaliando se participa da tática que será adotada. O governo faz suas contas, nós também fazemos, milimetricamente. E a nossa avaliação com os números que nós fizemos agora, nós já somos maioria. Nós, da oposição, já temos maioria de votos. Ainda não totalmente o necessário, mas caminha a passos largos para nós obtermos os 342 votos. Câmara dos Deputados deve votar amanhã se a denúncia de corrupção passiva contra o presidente Michel Temer vai prosseguir e será encaminhada para o Supremo Tribunal Federal. Se a Câmara autorizar o Supremo a abrir o processo contra Temer, o relator do caso, o ministro Edson Fachin, vai elaborar um parecer para ser votado no plenário do Supremo. Então, os 11 ministros vão decidir se aceitam a denúncia. Se ela for acolhida, Temer vai se tornar réu e ficará afastado do cargo por até 6 meses. E o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, assumirá o posto de presidente da República. Não há prazo para o Supremo terminar o julgamento. Caso os 180 dias sejam ultrapassados, Temer volta ao cargo. Se for condenado, ele perde o mandato e serão convocadas eleições indiretas. Nesse caso, o Congresso elegerá um presidente e um vice-presidente para concluir o mandato até o fim de 2018. Mas não se sabe qual seria o rito para a eleição indireta, já que não há regulamentação em lei. Se a Câmara rejeitar a denúncia, o Supremo fica impedido de abrir a ação criminal contra Temer até que ele deixe a presidência e perca a imunidade. Amanhã, na sessão prevista para acontecer a votação que vai definir se a denúncia vai para análise do Supremo, vai ser exigida a presença de 52 parlamentares para o começo da discussão. O primeiro a falar vai ser o relator do parecer aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, deputado Paulo Abiakel, do PSDB, que é contra o prosseguimento da denúncia contra o presidente. Ele vai ter 25 minutos. Depois, o mesmo tempo vai ser dado a Michel Temer, caso ele queira comparecer pessoalmente, ou ao advogado dele. Eles também podem dividir os 25 minutos. Em seguida, os deputados inscritos vão poder falar por até 5 minutos, alternando entre deputados a favor e contra o parecer de Abiakel. Ao final de 4 discursos, pode ser apresentado um requerimento de encerramento da discussão, desde que nesse momento haja pelo menos 257 deputados na sessão. Quando acabar essa fase, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, pode começar a votação da denúncia da Procuradoria-Geral da República, se houver 342 deputados presentes. Para aprovar o prosseguimento da denúncia, são necessários 342 votos a favor. Alguns deputados vão poder falar para orientar os votos e depois os deputados vão ser chamados em ordem alfabética por estado, alternadamente do norte para o sul e vice-versa. Os deputados vão ter que responder sim, não ou abstenção.
Agora, o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre os bastidores e as manobras políticas para impedir que a denúncia contra Temer vá para o STF. 1 ano e 3 meses depois de aprovar o impeachment de Dilma Rousseff, a Câmara se reunirá nesta quarta-feira para decidir o futuro de Michel Temer. E os mesmos deputados que se enrolaram na bandeira da moralidade para justificar a deposição de Dilma revelam-se agora dispostos a mandar a ética às favas para livrar Temer de um processo por corrupção que poderia conduzi-lo do Planalto para a cadeia. As ruas vazias indicam que o cinismo prevaleceu sobre a revolta popular. Manejando as mesmas armas usadas por Dilma, cargos, verbas e um apelo ao instinto de autoproteção contra a Lava Jato, Temer conseguirá sepultar esta primeira denúncia da Procuradoria contra ele. A oposição manobra para tentar protelar a votação, mas não dispõe dos 342 votos necessários para manter a investigação viva. Temer sobreviverá. A dúvida é quanto ao tamanho da fragilidade da sua presidência. Isso será revelado pelo placar da votação. O brasileiro continua de saco cheio. A taxa de aprovação de Temer oscila entre 5% e 7%, dependendo da pesquisa. Mas a insatisfação se trancou em casa. O silêncio das ruas virou parte do escândalo. Diante da perspectiva de ser presidido por Rodrigo Maia, o eleitor optou pela inércia. Conhecido como o país do jeito para tudo, o Brasil vai se revelando um país que não tem jeito. É como se existisse uma falha estrutural, uma urucubaca congênita, que frustra todas as tentativas de reformar a nação. Boa noite. Daqui a pouco, Maria Lídia Flandoli entrevista Esther Solano, cientista política, sobre a votação da denúncia contra o presidente Temer. Caminhoneiros de vários estados bloquearam estradas em protesto contra o aumento do preço dos combustíveis. No litoral de São Paulo, eles formaram filas perto do Porto de Santos. Também houve paralisações em Minas Gerais, Santa Catarina, Mato Grosso, Espírito Santo e Bahia. O ato foi organizado por grupos da categoria e motoristas autônomos. Eles reivindicam também a revisão do valor do frete, aposentadoria diferenciada e mais segurança nas estradas. Começaram a valer hoje as novas regras para usar o passe livre estudantil no transporte público de São Paulo. Os alunos têm direito ao mesmo número de viagens, mas o tempo para usar o cartão diminuiu. O passe livre é uma reivindicação antiga dos estudantes que só se tornou realidade depois de uma onda de protestos que aconteceu em 2013. O benefício foi implantado em fevereiro de 2015 pela gestão de Fernando Haddad do PT e mantido pelo prefeito João Dória do PSDB. Saniele, de 22 anos, estuda administração na ITEC de Heliópolis, na Zona Sul, e é beneficiária do Passe Livre. Facilita muito também o Passe Livre e economiza também, porque geralmente os estudantes trabalham também, não conseguem uma renda tão alta. Ela mora no Ipiranga e durante o dia trabalha no Itaim Bibi. Sai às 6 da tarde para estudar em Heliópolis. São mais de 2 horas do trânsito. Agora a gente não tem tantas horas para chegar até a escola. Geralmente eu gasto 2 horas, 3 para chegar do trabalho até a escola. E acabo gastando mais ainda. Tentando limitar o uso do bilhete de estudante ao deslocamento entre casa e instituição de ensino, a prefeitura mudou as regras. A partir de hoje, o estudante passa a ter 2 horas para utilizar até 4 ônibus diferentes, o que equivale a uma cota. Antes, eram até 8 conduções por dia. Na prática, quem ia e voltava da aula gastando apenas uma cota, agora gasta uma na ida e outra na volta. Com isso, a quantidade de cotas fornecidas também dobra. A Cilícia, de 26 anos, atravessa a cidade para cursar mestrado na USP. Eu acabei de ver a mudança, a diferença no ônibus, eu falei, acho que isso vai ser prejudicial para os estudantes, principalmente aqueles que moram mais longe do que eu e vão demorar mais de 2 horas, né? Com a mudança para os estudantes, a prefeitura pretende economizar R$70 milhões até o fim deste ano. Durante a campanha eleitoral, João Dória garantiu que a tarifa do transporte público não seria reajustada. E, de fato, o valor continua em R$3,80.
No entanto, os benefícios estão mais caros. Os aumentos foram em abril. O crédito válido por 24 horas comum para ônibus ou trens passou de R$10 para R$15 e a integração pelo mesmo período passou de 16 para 20. Os bilhetes mensais também subiram. Para ônibus ou trens, de 140 para 190 e a integração de 260 para R$300. Na catraca, a tarifa integrada entre ônibus com o transporte de trilhos aumentou quase R$1, de R$ 5,92 para R$ 6,80. Diferença que pesa no bolso e faz até o trabalhador escolher ficar mais tempo no trajeto para economizar. Tá mais caro, por isso que eu pego mais o ônibus, para ir mais rápido se eu pegar o metrô. Mas eu prefiro pegar o ônibus, vai demorar um pouco mais, mas eu gasto menos. Segundo o SP Trans, o custo do passe livre para estudantes em 2016 foi de R$ 856 milhões. A Prefeitura diz que os 70 milhões que devem ser economizados com a redução do horário para usar o benefício vão ser investidos em educação. Tem direito ao passe livre estudantes de escolas públicas e universitários do ProUni, FIES e cotistas. Quem tiver dúvidas pode acessar o site estudante.sptrans.com.br. Produção industrial tem o melhor primeiro semestre em 4 anos. Segundo o IBGE, nos 6 primeiros meses de 2017, o setor acumulou alta de 0,5%. Mas, depois de 2 meses seguidos de crescimento neste ano, a produção da indústria brasileira ficou estável em junho, em relação ao mês anterior. As ruas de São Paulo ficaram mais coloridas com a chegada da Elephant Parade, evento internacional que espalhou dezenas de esculturas do animal ameaçado de extinção. No total, são 85 elefantes coloridos que ficarão expostos em vários pontos da cidade até setembro. Entre eles, a Avenida Paulista. Os desenhos foram escolhidos a partir de uma seleção feita pela internet, na qual artistas dos mais variados segmentos apresentaram suas propostas de customização. O objetivo da galeria a céu aberto é chamar a atenção para a preservação da espécie ameaçada de extinção. O valor arrecadado com o leilão das esculturas em outubro será dividido entre os projetos de preservação dos elefantes, entre eles um santuário brasileiro que fica em Mato Grosso, na Chapada dos Guimarães. De acordo com dados mundiais, o elefante poderá ser extinto em 30 anos se não houver preservação da espécie. O ex-presidente do Peru, Alan Garcia, prestou depoimento sobre as acusações de corrupção contra ele na delação premiada da construtora Odebrecht. A Procuradoria peruana investiga o pagamento de 29 milhões de dólares em propinas entre 2001 e 2016 pelo Odebrecht durante a construção da linha 1 do metrô de Lima. Segundo o MP, o depoimento ocorre a pedido da defesa de Garcia, que disse pretender colaborar com as investigações e nega ter recebido propinas da empresa brasileira. Garcia já havia prestado depoimento em fevereiro como testemunha sobre o contrato do gasoduto sul-peruano, concedido a um consórcio também integrado pelo Odebrecht, em que defendeu sua inocência. E ainda sobre os negócios da Odebrecht na América Latina, a Procuradoria-Geral acusa o governo da Venezuela de pagar 30 bilhões de dólares por obras inacabadas. Entre as obras citadas pela Procuradora-Geral Luísa Ortega estão o metrô de Caracas e a terceira ponte sobre o Orinoco, o principal rio venezuelano. No mês passado, o Ministério Público acusou formalmente 2 pessoas por envolvimento no escândalo Odebrecht, que revelou ter pago 98 milhões de dólares em propina na Venezuela. Entre os 13 países latino-americanos nos quais a Odebrecht confessou irregularidades, esse é o segundo maior montante, superado apenas pelo Brasil. Luísa Ortega, a principal opositora do governo Maduro, afirmou que o Ministério Público não vai ser submisso ao governo em relação ao escândalo envolvendo a empreiteira brasileira, apesar das pressões e intenções do governo chavista de cortar a sua cabeça. Na Venezuela, líderes da oposição voltaram a ser presos depois de convocar novos protestos contra a Assembleia Constituinte.
Câmeras de segurança gravaram as prisões de Leopoldo Lopes e Antônio Ledesma durante a madrugada. O Ministério da Justiça afirmou que a prisão deles foi ordenada depois de Lopes e Ledesma violarem as regras da prisão domiciliar, que não permite declarações e emissão de mensagens políticas. Os dois encabeçaram a convocação dos protestos contra a instalação da Assembleia Constituinte, confirmada para amanhã pelo presidente Nicolás Maduro. A União Europeia, a ONU e mais 15 países condenaram as detenções. Em nota, o governo brasileiro exigiu a libertação imediata dos opositores. A proposta de promover a Constituinte, segundo o governo, é uma maneira de consolidar as conquistas do chavismo e levar paz à Venezuela. Para a oposição, a nova Constituição venezuelana faz parte de uma fraude orquestrada pelo governo, que pode acabar com importantes instituições do país e dar mais poderes ao presidente. Vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. A tapeação de Nicolás Maduro com essa tal de Assembleia Constituinte, escolhida há 2 dias, já produziu a primeira truculência, com a prisão de Leopoldo Lopes e Antônio Ledesma. Os dois formam com Henrique Capriles o melhor trio de oposição à ditadura da Venezuela. Mas vamos por partes. Em primeiro lugar, é mentira, como dizem os bolivarianos, que mais de 40% dos eleitores tenham votado no domingo. Os números da oposição é que estão corretos. Foram um pouco mais de 12%. 2 evidências. A primeira, se fossem 40%, Maduro teria recebido mais votos do que em 2013, quando ele se elegeu por uma margem pequenininha como sucessor do finado Hugo Chávez. Na época, não tinha fome, o Estado não tinha entrado em colapso e o país não estava na mais profunda recessão da história do capitalismo na América Latina. A segunda evidência é que os bolivarianos impediram os repórteres de entrar nas sessões eleitorais para verificar com os próprios olhos a taxa de abstenção que iria chegar a 87%. E agora o que vai acontecer? Ao prender Lopes e Ledesma, o ditador manda recado aos de que ele não vai negociar com a oposição. Os países simpatizantes dele, como o Uruguai, ficaram pendurados na brocha. A oposição tem ampla maioria na Assembleia Nacional, que vai trombar com a Constituinte de faz de conta. Uma das alternativas é a oposição dentro da Assembleia decretar o estado de beligerância. Ou seja, reconhece que a Venezuela está num degrau abaixo da guerra civil, com 600 presos políticos e 130 mortos nos protestos que começaram em abril. A oposição pode formar um governo que procuraria ser reconhecido por outros países. Nicolás Maduro, para continuar na briga diplomática, teria apenas uma grande aliada, que é a Rússia. Estado de beligerância é uma coisa muito grave. Se chegarmos até lá, foi ele, o ditador Nicolás Maduro, quem estará levando a Venezuela até esse ponto. É assim que o mundo gira. Boa noite. Agora, as notícias do esporte com Juliana Vermonen e Celso Cardoso. Depois do esporte, Maria Lídia entrevista ao vivo a cientista política Esther Solano. Agora é oficial. Felipe Melo não atua mais como jogador do Palmeiras, Celso. Pois é, Juliana, após um áudio vazado na noite de ontem, no qual o atleta fazia acusações ao técnico Cuca, a diretoria do Palmeiras resolveu se pronunciar. Nesta manhã, o diretor executivo de futebol, Alexandre Matos, deu coletiva e confirmou o afastamento do atleta. O Palmeiras vem atravessando um bom momento. E acima disso, a gente precisa manter essa ordem, precisa manter o respeito. Após o jogo do Mineirão, o Felipe ele fez uma situação de desrespeito ao Cuca, muito forte. O futuro de Felipe Melo ainda é uma incógnita, mas no áudio o jogador garantiu ter ofertas de vários clubes. Felipe Melo vai treinar separado do grupo até que seu futuro seja resolvido. Nesta terça-feira, por exemplo, o elenco trabalhou pela manhã visando o jogo de quarta-feira contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, enquanto o volante era esperado na parte da tarde aqui na academia. De qualquer maneira, os dias de Felipe Melo aqui no Palmeiras estão contados. Assim, vai terminar de forma melancólica a história daquela que era para ser uma das principais contratações do Verdão para esta temporada. Ele se desculpou com o grupo, ele se desculpou com o treinador perante a minha pessoa e a do presidente, pediu desculpa ao presidente também, mas ele vai seguir um outro caminho. Isso é uma decisão tomada por mim.
Uma decepção, né, para os torcedores. Principalmente depois desse áudio que vazou. Se fosse para um amigo, teoricamente, esse amigo não revelaria, não tornaria público. Fica a impressão que o Felipe Melo fez de propósito para que todos conhecessem a versão dele, mesmo que não oficialmente. Nesse áudio ele dizia o seguinte, que o técnico Cuca ele não trabalharia mais porque é um mentiroso, covarde e mau caráter. E disse também que tinha propostas do Flamengo, do Atlético Mineiro, do Corinthians, do São Paulo. Enfim, foi a gota d'água. Sem dúvida. Invicto a 32 jogos, o Corinthians coloca a invencibilidade novamente à prova nesta quarta-feira. E o jogo promete ser dos mais difíceis, é contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. O jogo, claro, esteve na pauta do atacante Jô, que já atuou pelo Clube Mineiro. Jô, em grande fase, um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro ao lado do Luca, da Ponte Preta, com 10 gols, está mais do que confirmado entre os titulares do professor Carille para o jogo de amanhã no Mineirão pelo Campeonato Nacional, que se marcar gol no Atlético Mineiro, onde ele foi muito feliz por 3 temporadas, não irá comemorar. Porém, no segundo turno, o papo pode ser diferente. Fiz uma história no Atlético Mineiro, eu passei por momentos maravilhosos ali, eu realizei sonhos meus ali, né? Por mais que pode ser que eu faça o gol aos 90, o jogo 0-0, mas eu tenho que ter um carinho, tenho que ter um respeito diante dos torcedores, né? Se fosse na Arena Corinthians, eu iria comemorar, e vou comemorar se tiver essa ocasião, porque eu estou diante dos meus torcedores e devo respeito também a eles por hoje estar vestindo a camiseta do Corinthians. O Carille tem alguns desfalques, entre eles o Pablo, que está machucado, o Jadson também no departamento médico, o Marquinhos Gabriel, que não deve viajar para BH, além do Romero, com dores na coxa, em fase de transição, treinou com bola hoje, mas não pega o Galo amanhã. Tá bom por hoje? Tá bom, até amanhã, Celso. Até amanhã, boa noite. Gamberini. Os fanáticos por pinball, um jogo eletrônico que fez sucesso há muitos anos no país, mantém aqui em São Paulo um lugar exclusivo para a diversão com essas relíquias. Há quase 20 anos eles fundaram um clube que reúne máquinas de várias épocas. E a onda nostálgica tem conquistado novos adeptos. A imagem é novinha em folha, fresquinha, mas parece mesmo uma volta ao passado. É que esse salão no Cambuci, na zona sul de São Paulo, abriga relíquias que foram febre nos idos de 1970, o pinball. A gente brinca que esse cara aqui é o tataravô do PlayStation, né? Um belo dia, a gente começou a perguntar, mas onde estão essas máquinas? E a gente descobriu que eles tinham depósitos na Dutra, no interior, e essas máquinas estavam lá apodrecendo e, em vários casos, sendo destruídas. Muitas foram resgatadas. Sorte dos nostálgicos, que em 1999 se reuniram para criar o Clube de Pinball de São Paulo. São máquinas de várias épocas. O clube é fechado para sócios, mas 3 vezes por ano, atendendo a pedidos, é aberto ao público. E aparece gente de tudo que é idade. Eu já vi pessoas tremendo, já vi pessoa com os olhos cheios de lágrimas, reativa umas coisas da memória que você não contava, né? Pode parecer produto antigo, pura nostalgia, mas pinball ainda é fabricado nos dias de hoje, mas lá nos Estados Unidos. Aqui nesse clube em São Paulo, muitas das máquinas são importadas de lá. Essa daqui, ó, é uma das edições mais novas e também mais caras, uns 40 mil reais. E tem relíquias também, produzidas em solo brasileiro. Esse daqui, ó, Cavaleiro Negro, um ícone do início dos anos de 1980. Foi a primeira máquina aqui no Brasil a falar com o jogador. E até hoje é objeto de desejo para muita gente. Pura emoção. Época de office boy, claro, né? Era fazer os trabalhos rapidinho, buscar um fliperama na região central da cidade, economizar uma grana e jogar. Pra quem acha que isso aqui é velharia, E os entendidos explicam ainda que jogos eletrônicos e games são bem diferentes do pinball. É um jogo que nunca se repete. Você liga um game, de tanto você jogar um determinado jogo, você quase que decora o que você tem que fazer, onde as coisas estão, os obstáculos e tudo mais. Aqui, cada bola que você lança é uma reação diferente. É verdade que a maioria por aqui tem lá seus 40, 50 anos e é homem. Mas aqui não tem preconceito, não. Me lembra a minha infância, né? Meu pai, ele tinha um bar quando eu era criança e ele tinha uma máquina. E
E aí eu ficava olhando o pessoal jogar, ele fechava, baixava as portas, era a nossa vez. Meu irmão e eu ficava na máquina até varar a noite. Daqui a pouquinho, Maria Lídia entrevista ao vivo a cientista política Esther Solano, professora de Relações Internacionais da Unifesp. Até já. Será que isso tudo faz sentido? Tanto vai e vem. Será que é esse o caminho? A verdade é que eu só vou saber se eu continuar. O importante é seguir seu caminho. No Bradesco Prime, você conta com atendimento personalizado e especialistas em investimentos e na gestão de patrimônio. Na hora de investir, escolha um banco em que você confia. Bradesco Prime. Seu caminho é Prime. Falar que você estudou jornalismo na Casper Libero te abre portas, porque é a melhor faculdade de jornalismo do Brasil. E sempre foi uma grande referência, desde quando eu estudava até hoje. Um dos motivos que me levou a querer fazer a faculdade Casper Libero foi a localização, que está na Avenida Paulista, está no coração de São Paulo, isso é maravilhoso. E também aqui tem a Fundação Casper Libero com diversos veículos de comunicação. A gente tem a televisão, tem a rádio, tem a internet, o site. E a faculdade abastece todos esses veículos com os profissionais. Então eu fico muito feliz de ter estudado aqui, de fazer parte dessa história e de hoje poder contribuir como apresentadora. Por isso, eu sou o Casper. Somos todos Casper. No Todo Seu de hoje, tem um super desafio de snowboard. Só que não é na neve, né, Guilherme? É sem neve. Quem será que leva melhor? Vamos ver quem vai ganhar essa parada. Eu acho que a gente se apaixonou. E no nosso musical, Os Bonitões do Sorriso Maroto vem fazer um pagode de primeira aqui. Isso é amor. Todo Seu, hoje, 10h30 da noite. Vem conferir comigo, vem, tô te esperando. Isso é amor. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o clima de incerteza na Câmara Federal, faltando menos de 24 horas para a votação da denúncia contra Temer. E quem faz análise é a cientista política Esther Solano, professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Muito obrigada por estar conosco. Exatamente esse clima de incerteza, quase que de suspense sobre o que possa acontecer amanhã. E na véspera dessa votação, o governo federal, né, age politicamente para que os parlamentares da base coloquem 342 deputados lá para que haja quórum e aconteça a votação. Temer está na sua pior fase, né, muito baixa aprovação e o olhar da população em função dessa denúncia contra a corrupção. No seu entender, Michel Temer tem chance de conseguir esse quórum amanhã e sair essa votação? Bom, boa noite primeiro, Maria Lídia. No meu entender, é difícil fazer-te profeta ultimamente porque o Brasil está dando muitos sustos. Mas no meu entender, eu acho que sim, que ele tem chance de se livrar mais dessa. E tem vários elementos aí. Primeiro, todo mundo lembra que na Comissão de Constituição e Justiça ele saiu vitorioso, ele mudou 16 membros, né? Teve, na verdade, uma manobra que foi descarada, despudorada. E, obviamente, que agora está manobrando do mesmo jeito, né? Ele liberou agora 15 milhões em verbas, em programas. E, enfim, tudo indica que provavelmente, o que não sabemos será se vai ter quórum, se vai ter a margem da votação, qual que vai ser a margem, né? Imagino que pode ser uma margem apertada, mas tudo indica que provavelmente ele vai salvar demais essa. Agora, essa questão, né? Se a margem for apertada, Isso. mas se ele se livrar dessa denúncia, ele ganha um fôlego. Ganha um fôlego. Mas o que importa saber é, assim, que margem que ele precisaria para ganhar mais que um fôlego, para exibir que ele tem força política para garantir governabilidade e, principalmente, para conseguir aprovar a reforma da Previdência, a reforma política, algo que interessa muito até a sustentação dele no poder. Não, fundamentalmente isso, porque se ele ganhar uma margem, como você falou, se ele ganhar uma margem relativamente ampla, a baixíssima popularidade dele, quero lembrar uma coisa,
o índice de aprovação dele é o menor da série histórica desde 89. Sim. Ou seja, realmente uma coisa dramática. Mas se ele ganhar aí um fôlego, uma certa margem, né, que não sabemos qual é, porque aí sim que vai ser uma profecia matemática, ele vai ganhar um fôlego fundamentalmente de frente para o mercado que está ansioso esperando a Previdência. Teria que ser o quê? Algo muito expressivo? Eu acho que é muito significativo para paliar realmente essa baixa confiança. Mas mesmo assim, eu fico pensando aqui, vários partidos, por exemplo, o PCdoB, que é um caso muito enigmático e muito simbólico, né? Tem alguns sim, alguns o maior apoio que ele tem, etc. Né? O próprio PCdoB, que tem essas dúvidas, né, eternas e contínuas, já assinalou que talvez alguns deputados vão votar contra, a favor, mas que eles vão votar a favor da Previdência, por exemplo. Então eu fico imaginando que, por muito que não tenha uma margem muito expressiva na votação de amanhã, mas provavelmente ele vai conseguir se votar a reforma da Previdência, com algumas modificações, porque vários deputados já assinalaram que é importante, que eles vão votar. E aí sim então, ele ganha força política. E aí, claro que ele ganha. Imagina, já passou a trabalhista, se ele passar a Previdência com algumas modificações, algumas margens, ele basicamente fez o que ele disse que ia fazer. E ele assinou para o mercado que ele fez o que o mercado estava disposto. Né? Então, isso aí daria um grande fôlego para ele. Bom, e agora há parlamentares interessantes, né, que na base, que faltando menos de 24 horas para a votação, lá ainda estamos indecisos. Né? O que querem esses deputados? Eles estão ainda criando dificuldades para conquistar benefícios ou, de fato, eles estão com síndrome do pânico, com muito medo do eleitor que está prestando atenção e amanhã essa votação, ela vai ser transmitida ao vivo, todo mundo saberá quem votou no quê. As duas coisas, Maria Lídia. Eu acho que tem uma margem aí que é da negociação, então vendem-se e compram seu voto, literalmente isso, né? Uma venda, compra do voto amanhã, e outra coisa que está no horizonte de curto prazo, 2018, né? Então é aquela ideia de eu vou ser visto como aquele que apoiou Temer, mas por outra parte todo mundo sabe que ninguém consegue governar com o PMDB como inimigo. Então eu acho que tem aquele horizonte do curto prazo da negociação e aquele do meio prazo que é 2018, obviamente, né? E aí estamos, acho que esses cálculos matemáticos, agora mesmo todo deputado está pensando nesses cálculos. Agora, também se cogita do adiamento da votação amanhã, né? Nós estamos falando, dando como certo. Isso. Mas, de repente, pode acontecer esse adiamento até como estratégia política. Agora, é interessante, para quem é interessante, que Temer continue no governo, porém sangrando, cada vez mais fragilizado. Isso é um meio eficiente para escapar do julgamento do eleitor ou pode até ser visto pelo eleitor como uma falta de coragem, uma omissão dos deputados em não tomar uma posição clara, mostrando quem quer o quê? Olha, essa pergunta de a quem que convém que Temer fique no poder já foi feita a mim muitas vezes, porque todo mundo se pergunta, mas por que não tem manifestações contra Temer? Nós temos tantas manifestações no passado e agora que nós temos uma situação tão escancarada, tão óbvia, tão evidente, por que não temos grandes manifestações convocadas? Eu penso, será que convém aos dois lados dessa suposta polarização, Maria Lídia? Por uma parte, o PMDB convém, aparentemente ao PCdoB também convém, porque vem dizendo há meses que desembarca do governo, mas não desembarca. E talvez ao próprio PT, em que interessa esse desgaste até 2018, para chegue 2018, fragílimo na eleição. Para que em 2018 o PT chegue com mais força. Né? Então, provavelmente, nesse cenário de Brasília, os senhores de Brasília, interessa a todos que não tenha uma grande mobilização popular para a saída do Temer. O fora Temer enfraqueceu muito, de fato. Bom, agora a última pergunta é uma hipótese que não está sendo muito aventada, mas muito bem. Suponhamos que haja a aceitação da denúncia que teme que o Supremo Tribunal julgue Temer e ele seja afastado, e aí o agravamento da crise política. As instituições brasileiras ficam vulneráveis com este cenário? As instituições já estão muito vulnerabilizadas. Os últimos índices de confiança na Presidência da República, no Congresso, são baixíssimos. Né? Se bem que o Brasil tem uma característica que a série histórica de confiança institucional sempre realmente foi muito baixa. Né? Mas eu acho que o processo de impeachment da Presidente Dilma e até agora fragilizou mais ainda. E esse que é o grave problema de tudo isso, Maria Lígia. Eu acho que não é uma questão conjuntural, temporal, é uma questão realmente de profundidade de como vamos recuperar a confiança institucional no país, porque os nomes passam. Temer passa, Lula passa,
mas a instituição fica, isso que temos que recuperar. Ok, eu agradeço muito seus esclarecimentos, uma boa noite, muito obrigada. Boa noite. Gamberini. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta, mais notícias em nossa edição das 10. Até daqui a pouco. Boa noite e até amanhã. Você sofre com queda de cabelo? Confira dicas para solucionar o problema no Revista da Cidade desta quarta, 9h30 da manhã.